Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Pai de Jesus, irmãos, o amor de Maria. Então vamos aqui, fazer esse trabalho aqui estadual para o workshop, para o Ministério de Pregação, ok? Então, em primeiro lugar, meu nome é Ronaldo Silva de Sena, atualmente estou na coordenação da Arquidiocese de Goiânia e fui convidado pelo nosso coordenador estadual a estar partilhando esse workshop, um dos temas do Ministério de Pregação, tá bom? Em primeiro lugar, uma graça de Deus. Em primeiro lugar, queria falar para você que é pregador da Renovação Carismática Católica, que é uma graça de Deus, tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus tem para fazer nesses dias de anúncio da sua palavra, a vontade dele diante de nós. Tá bom? Ok. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho bem didático aqui. O nosso tema, irmãos, desse workshop é: o que é preciso para pregar a palavra de Deus? Ou seja, o que é necessário, qual é a essência, quais os elementos que são necessários para pregar a palavra de Deus. Lembrando que aqui eu vou usar como fonte, primeira fonte unânime é a palavra de Deus. Também vou usar o Catecismo da Igreja Católica, vou usar também o livrinho de Daqué, que é o primeiro manuscrito, o primeiro catecismo da Igreja Católica no ano 50. Vou usar também citações do livro de São Paulo e vou usar aqui o livro também Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Ok? Então, irmãos, primeiro processo, o que é preciso para pregar a palavra de Deus? Pega a sua palavra no Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 1. Essa aqui é a nossa motivação, Nós aprendemos aí no nosso Ministério de Formação que nós precisamos ter uma motivação. Então, esse início é essa motivação para nós nortear toda essa formação que nós vamos ter aqui nesse momento. Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Esse veio como testemunho, preste muita atenção, como testemunho, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, preste muita atenção também, não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que vinha ao mundo iluminar todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória de Deus, a glória que o Filho recebeu de seu Pai, cheio de graça e verdade. Palavras da nossa salvação. Deus era, é e sempre será o Verbo encarnado.
do Pai. Então, irmãos, primeiro momento, o que é preciso para pregar a palavra de Deus? Primeiro momento, nós precisamos, irmão, compreender, né, esse contexto geral. Quem é a palavra de Deus? Ou o que é a palavra de Deus? Irmãos, preste muita atenção. A palavra aletheia significa desvelamento. Ou seja, quando São João traz aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Ou seja, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito, quis revelar ao homem a verdade. Ou seja, irmãos, a luz da palavra de Deus, ou seja, o Verbo encarnado, a pessoa de Jesus Cristo, a própria palavra, ela é o desvelamento da verdade imutável que é Jesus. Pois nós sabemos que lá no Evangelho de São João 6,14 nos fala justamente isso, né? Ele é o caminho, a verdade e a luz. Evangelho de São João 14:6. No versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se me conheceres, também conhecereis meu Pai. Desde agora já o conhecereis, pois eu tenho visto. Ou seja, São João da Cruz nos fala que Deus Pai revelou tudo no seu Filho. Ou seja, a palavra de Deus é o desvelamento da verdade, que é Cristo. Ele vem revelar a verdade, né? A Santíssima Trindade. Jesus veio, nasceu e revelou-se a cada um de nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: por que é preciso pregar a palavra de Deus? Porque é preciso que o Verbo revele a vontade do Pai a respeito de cada pessoa, a respeito de cada grupo, a respeito de cada momento que cada pessoa irá viver. Então, quando eu sou chamado a esse ministério de pregação, quando eu sou chamado a ser anunciador da Boa Nova, significa que eu sou chamado a pegar a verdade que é Cristo, que é o Verbo encarnado do Pai, e anunciar para que ela revele a face de Deus Pai Todo-Poderoso, a Trindade Santa, a vontade do Espírito e o próprio Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto, irmão, eu preciso saber disso. E aí nós vamos lá para o livro de Samuel. Samuel 3, no versículo 7. Sabemos que a vocação de Samuel, né, o Senhor chama por 3 vezes Samuel, e ali, orientado pelo profeta, ele vai e é induzido a falar: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Porém, no versículo 7, tem uma coisa que é muito importante para nós aqui, pregadores da palavra de Deus. O jovem Samuel já servia no templo, ele estava do lado, dormia próximo da Arca da Aliança. Então, e ainda no versículo 7 nos fala justamente isso. Ainda a palavra não tinha sido manifestada para Samuel, ou seja, não tinha sido revelada para Samuel. Então daí vem a nossa vocação, irmãos. Muitas vezes nós somos pregadores da palavra, mas ainda a palavra de Deus não é revelada a nós na sua essência. Porque muitas vezes nós começamos a repetir o que outros pregadores fazem e não realmente aquilo que Deus revelou a nós no íntimo do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, sem mudar uma vírgula daquilo que é a essência que a palavra é. Então, irmãos, primeira coisa, nós precisamos saber quem é a palavra, compreendemos. Precisamos saber o nosso lugar, que é
A palavra de Deus precisa ser revelada a nós, precisa ser desvelada. Aletheia significa desvelar, ou seja, a palavra de Deus é o desvelamento da graça do Senhor que quer atuar na vida humana, primeiro na vida do pregador, porque se não atua na vida do pregador, dificilmente vai atuar no seu ministério, vai atuar nas suas pregações, nas suas ministrações. Então, irmãos, o porquê que é preciso pregar a palavra de Deus? Primeiro ponto, o desvelamento da verdade do Senhor. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é a figura do pregador. Aqui em 1 Samuel, a vocação do profeta de Samuel é, primeiro, ser profeta, juiz, sacerdote e servo de Deus. Então todos nós, irmãos, do ministério de pregação, nós, em primeiro lugar, somos chamados a ser profetas. Segundo, somos chamados a ser juízes, não por nós, mas pelo anúncio, pelo que a palavra vai ser produzida, é a própria palavra que julga, porque a palavra é Cristo. Sermos sacerdotes, pois Cristo, através da sua palavra, ele ministra, ele é o sacerdote e eleva o povo até o coração de Deus. E segundo, somos chamados a ser servo de Deus. Nesse livrinho nosso aqui, o Didaqué, que é o primeiro manuscrito que foi produzido no Concílio de Jerusalém, né, o Didaqué, ele fala o seguinte: nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, a não ser aquele que vive como o Senhor. Na conduta da vida conhecereis, pois, o falso profeta e o verdadeiro profeta. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é um falso profeta. Então nós entramos aqui agora no perfil do pregador da palavra. Em primeiro lugar, irmão, se eu quero ser pregador, se eu estou nesse ministério, eu preciso primeiro viver a palavra. Não simplesmente ler e ter o conhecimento humano. Não, eu preciso que essa palavra faça parte da minha vida, como São Paulo fala nesse livro, né? Ser prisioneiro da palavra. Aquilo que faltou na cruz de Cristo, que seja impregnado na minha carne, na minha vida. Então, pregadores da renovação carismática católica, em vez de anunciar uma coisa que não se vive, irmãos, anuncie com a vida. Aqui eu quero fazer uma exortação a muitos pregadores que testemunham a mesma pregação, ou seja, falam do mesmo milagre que aconteceu. Significa que eles não estão vivendo a palavra de Deus, porque eu devo viver dia a dia, e todos os dias há milagre na minha vida pela palavra de Deus, palavra encarnada, vivida em mim. Então, primeiro momento, irmão, é preciso viver, não só conhecer, viver, ser cumpridor da palavra de Deus. A palavra precisa viver em mim, como São Paulo, quando São Paulo atesta que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está falando a palavra, que é o verbo encarnado, vive em mim. Pregadores, primeira coisa, a palavra de Deus precisa viver em mim. A palavra de Deus precisa viver em mim. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar, ok? Segundo ponto, irmão, é preciso ter clareza de que é pelo anúncio da palavra de Deus que vem a salvação. Irmão, Jesus Cristo é a boa nova, é Ele que anuncia o reino de Deus. Ele é a palavra viva do Pai. Então, nós precisamos, irmão, quando nós for fazer o nosso ministério, exercer o nosso ministério, nós precisamos entender que a palavra de Deus é a condição do anúncio, a salvação, o reino de Deus. Vem pelo anúncio da palavra. Olha só, Catecismo da Igreja Católica, número 763.
O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a palavra, a boa nova. Isso é o advento do reino de Deus. Ou seja, o anúncio da palavra em qualquer instância, grupo de oração, seminário de vida, formação, grandes encontros, encontro nacional. O anúncio da palavra é a boa nova, é o início, é o advento do reino de Deus. Ou seja, é a promessa da Escritura, é promessa se cumprindo. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo, já misteriosamente presente. Ou seja, o anúncio da palavra nos leva a inaugurar o reino de Deus no coração das pessoas. Nós precisamos entender isso. Então, por que é preciso pregar a palavra? A palavra de Deus, sem mudar para a direita e para a esquerda, irmão, sem ficar inventando, sem ficar colocando coisas que não são necessárias, que até às vezes são importantes, mas não são essenciais. O essencial é o anúncio da própria palavra, porque é a palavra que fala, é a palavra que salva, é a palavra que gera vida, que ela é Cristo Jesus. E é essa palavra que inaugura o reino dos céus prometido. A Igreja Católica se sustenta da palavra, a Eucaristia e a missa da palavra, a celebração da Santa Missa. Então, irmãos, nós como os carismáticos precisamos entender, nós como os pregadores precisamos entender claramente o nosso lugar, que não é um lugar de destaque, de ficar falando de nós mesmos, pelo contrário, de anunciar a palavra. Mas que jeito é esse anúncio? Vivido primeiro na minha vida, senão eu vou anunciar uma palavra falsa, tá? Então, irmãos, é preciso ter clareza disso, é preciso ser iluminado pelo Espírito na minha inteligência e ter clareza desse anúncio da palavra de Deus. E nós vamos aqui um pouco mais para frente, Catecismo da Igreja Católica 11:12. Anota isso, irmãos. É a palavra da salvação que alimenta a fé no coração do cristão. É a palavra da salvação, é esse anúncio do reino de Deus que alimenta a fé de cada cristão. Irmãos, os grupos de oração da renovação carismática que não se alimentar da palavra são grupos, irmãos, que vão ser deficientes. Você já viu uma pessoa que não come, que não se alimenta? Ela fica fraca, fica limitada até a enfermidade chegar. Então tem muita gente, tem muitos pregadores também que estão em situação de enfermidade espiritual, porque já não se alimenta da palavra de Deus, mas se alimenta daquilo que é o glamour de ser o pregador. De que vale, irmão, você pregar o mundo inteiro e não ser alimentado pela essência que nos leva à salvação, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, por que é necessário pregar essa genuína palavra do Senhor? Porque é ela que nos alimenta, diz o Catecismo da Igreja Católica. Ela é o alimento do cristão. É ela que faz nascer e dar crescimento à comunhão dos cristãos. O anúncio da palavra de Deus não se limita a um ensinamento que suscita a resposta de fé, como crescimento e compromisso, em vista de uma aliança com Deus e seu povo. E é ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, e que fortifica e faz crescer na comunidade. Então, a palavra de Deus não se limita a um simples ensinamento. A palavra de Deus é a vida da alma. A palavra de Deus é aquilo que dá vida à nossa alma, é o anúncio do Evangelho que nos salva, irmãos. Então, pregadores da Renovação Carismática Católica, e eu como coordenador da Arquidiocese de Goiânia, quero que dar uma exortada a cada um de nós, irmãos. Precisamos viver a palavra para que ela alimente a nossa alma, para que ela não tire o foco daquilo que é a essência. Tá? Então, vamos dar uma recapitulada aqui. O primeiro ponto: precisamos saber quem é a palavra.
Jesus, Cristo, Ele é a palavra imutável. Então o que eu penso não muda quem Jesus é. E essa palavra, o fruto dela é desvelar, trazer a verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, somos nós, somos os profetas, os anunciadores da palavra de Deus, que precisamos ter clareza, de que a palavra é o combustível da salvação. A palavra é Cristo, é o próprio Salvador. E Ele é a verdade, o caminho, a vida, o caminho, a verdade, a vida. Ele é o tudo, Ele é o Logos. Tudo está sustentado por Ele, pela Trindade Santa. E aí nós entramos no terceiro ponto, que eu já conheci quem é a palavra e o que ela produz, o desvelamento. Eu tenho clareza do meu lugar, do meu posto, e aí eu preciso pegar as armas espirituais para anunciar essa palavra de Deus. Então vamos lá, vamos dar uma percorrida aqui no Evangelho. Então a primeira palavra que nós usamos foi o Evangelho de São João, capítulo 1 inteiro, capítulo 1 até o 18. Depois Samuel 3, do 1 seguintes, até fazer a finalização. E aí a gente vai dar uma volta aqui, por exemplo, em Romanos 10, do 9 seguintes até o 17. A fé é condição para a salvação. Portanto, irmãos, se com tua boca confessares que Jesus Cristo, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. 12. Pois não há distinção entre judeus e gregos, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todos aqueles que o invocam, o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele a quem não tem fé? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? Como ouviram falar se não houver quem pregue? E não pregarão se não forem enviados. Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52. Mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? 17, que importa para nós. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Palavras do Senhor. Logo, irmãos, a fé provém da pregação, da palavra de Cristo Jesus. Então, irmãos, é necessário que a gente assumamos o nosso posto como pregador da palavra, e não simplesmente como ouvintes. Ok? Efésios 6, no versículo 17, também. Estava aqui em Romanos 10, 17, agora Efésios 6, 17. É até fácil de marcar. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isso é a palavra de Deus. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isso é a palavra de Deus. Irmãos, aqui eu quero entrar num assunto também meio polêmico, mas Deus vai dar um norte para cada um de nós. Irmãos, nós sabemos que no nosso meio,
nosso meio de anunciadores da palavra de Deus, tem aquelas figuras, né, que tentam colocar elementos no anúncio da palavra de Deus que não existem. Por exemplo, o coaching, né? Tem o pregador coach. Nada contra o coach em si, porque o coach, irmãos, é um elemento, né, de ciência humana. Entendam bem. A diferença do anúncio da palavra é a diferença para o coach, porque o coach é um elemento humano, é um elemento da ciência humana, não é um elemento da ciência de Deus. Entende? É lógico que Deus dá capacidade e inteligência para o homem, porém Deus não se sustenta na inteligência do homem, porque Ele é a palavra e se sustenta nele mesmo. Então, irmãos, essa situação do coach é uma situação muito difícil. Então, um pregador da palavra de Deus pode ser coach? Pode ser coach no trabalho dele, no serviço dele e tal. Mas para anunciar a palavra de Deus, para anunciar Jesus Cristo vivo, ressuscitado, a essência, o Logos, aquele que é a vida, o caminho, a verdade, o coach não é elemento. Coach não sustenta. Não estou dizendo aqui que o coach é ruim, pelo contrário. O coach para a minha vida pessoal, eu tenho início e fim. Eu sei para onde eu quero ir. Organiza a minha vida. Mas não é sustentáculo do anúncio da palavra de Deus. Ok, o que é sustentáculo? A própria palavra. Então, irmãos, primeira coisa, isso. Temos que tomar cuidado com modismos pregadores. Em primeiro lugar também, coach. Segundo, os pregadores espirituais demais. Tem gente que Deus só fala com ele. E aí, irmãos, não estuda. Catecismo da Igreja Católica, documentos da Igreja, livros de santos, livros, né, espirituais, não estudam o magistério da igreja, as encíclicas. E aí, irmãos, ficam falando besteira para todo lado. Então, irmãos, Deus fala, sim, nós pregadores da palavra, quando fazemos o seminário de carismas, que nós vamos falar sobre o dom, né, da palavra, os dons de palavra, que é o dom da profecia, nós sabemos que aqui no Catecismo da Igreja Católica nós temos a revelação pública, que é aquilo que São João fala, São João da Cruz fala, né, que Deus Pai revelou tudo no seu Filho Jesus, e temos a revelação privada, pela qual Deus fala em particular no nosso coração, mas essa revelação privada só confirma a revelação pública, que é Jesus Cristo, que aletheia, revelou a verdade do Pai. Então, muito cuidado, primeiramente com os coaches, segundo, com os pregadores espirituais, que Deus está falando com ele, que é assim, que é assado, para lá, e está contradizendo o magistério da igreja. E muitas vezes, irmão, contradizendo a palavra de Deus. Então, pregadores, servos, nós somos servos inúteis, irmãos. Se tirar, irmão, todos esses elementos, tirar o coach, a eloquência, aquela coisa, a gritaria, o chicote, não sei o que, se tirar isso tudo de você e falar o que você anunciou da palavra de Deus, de fato, o que vai ficar, irmão? Tomemos muito cuidado, irmão, no nosso ministério. Então, São Paulo nos exorta aqui tomar, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Precisamos ter o capacete que ilumina a nossa alma, a nossa inteligência, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo se norteia, o cristianismo se norteia na palavra de Deus, que é a Eucaristia, o verbo encarnado do Pai, e a boa nova traduzida no seu anúncio. Tá bom? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, sabe? Que Deus caminhe conosco nesse caminho de discernimento espiritual da palavra de Deus. E eu quero terminar aqui falando do nosso livro, né?
que nosso coordenador nacional traz a seguinte questão: a palavra de Deus não volta sem produzir frutos, sem seus efeitos. Isaías 55, 11. A palavra de Deus é o alimento para a fé. Vai misturando os nossos sentimentos, pensamentos, visão de mundo, vai nos impregnando, e é a espada do Espírito que arranca o mal pela raiz, que combate os maus sentimentos, pensamentos, emoções, intenções, guarda-nos das falsas doutrinas e dos ídolos, pois aprendemos a distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Pregadores, aprendam com a palavra de Deus a verdadeira fé e a distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus e o que é humano. Que o Senhor nos ajude nesse workshop a viver radicalmente a palavra de Deus na nossa vida e assim, consequentemente, anunciar o seu evangelho. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, diante, Senhor, desse workshop, que a tua palavra, meu Deus, não possa voltar sem gerar frutos em nosso coração, primeiramente no meu, Senhor. Eu quero pedir por todos os pregadores do estado de Goiás, meu Deus, por esse ministério, Senhor, que a tua palavra, meu Deus, seja o combustível, seja o norte, seja a nossa bússola, que a tua palavra, meu Deus, seja o caminho de vida da nossa alma, meu Deus, da nossa união perfeita contigo. Sobretudo nesse momento difícil que nós estamos vivendo, meu Deus, que seja a tua palavra o nosso guia, que seja a tua palavra, meu Deus, que inspire em nossos corações palavras proféticas, meu Deus, que assim como Samuel, nós possamos ouvir, Senhor, o teu chamado por 3 vezes e que a tua palavra seja revelada a cada um de nós. Por isso, meu Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Damos glória ao teu nome por esse grande anúncio da tua palavra, por esse ministério de pregação do estado de Goiás. Cumula, meu Deus, todas as dioceses, todos os ministérios diocesanos, Senhor, e de instância também, Senhor, da tua graça, pela ação do teu Espírito Santo, para que vivamos, meu Deus, rente, obediente à tua santa e poderosa palavra, através dos nossos líderes, dos nossos ministérios, também, meu Deus, dos nossos coordenadores, dos nossos pastores, meu Deus, sobretudo o nosso pastor, o Klaus, coordenador estadual, sobretudo os coordenadores diocesanos, sobretudo os coordenadores de instância, até os coordenadores de grupo de oração. Meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Glórias e louvores a ti.